Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, canais em cada região do país que você tiver, você pode ir lá no site ver, tem um canal para cada TV aberta, para cada região onde você está. Ou os canais 87, 587 da Sky, ou mesmo das nossas plataformas de YouTube. Nós vamos falar sobre Momento da Doutrina. Já estamos terminando o 3º ano desse programa, vamos estar no 4º ano, e agora com uma pequena modificação, né? Nós vamos ter sempre um visitante aqui conosco. Vamos falar sobre isso, mas depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós estamos agora nessa nova fase, né, um programa, agora com um convidado especial que é o pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor a todos que estão participando conosco desse programa, que estão prestigiando aquilo que o Senhor tem nos dado de melhor, que é a doutrina. Meus irmãos, olha, o pastor Alexandre, nós vamos falar nesses próximos programas agora sobre dom espiritual. Todo mundo conhece, já tem falado, mas nós vamos fazer um estudo sobre o dom espiritual, a manifestação do Espírito Santo, mas no Velho Testamento. Como aconteceram os dons espirituais? A expressão dom espiritual é uma expressão do Novo Testamento, mas essas operações do Espírito Santo descritas no Novo Testamento, será que elas de alguma forma aconteceram no Velho Testamento? Porque o Espírito Santo já estava lá, já operava lá. E nós vamos ver que há uma diferença, mas as operações, nós vamos ver cada uma delas e nós vamos estudar aqui essas operações do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, no Novo Testamento, as operações do Espírito Santo escritas por Paulo são 9. Nós vamos então discutir aqui com os irmãos e chamar a atenção dos irmãos para essas operações. Então, essas 9 operações, vamos ver como é que elas aparecem no Velho Testamento. E eu começaria com um dos dons espirituais que aparece na igreja e que é muito importante para a igreja. E eu pergunto, pastor Alexandre, discernimento de espíritos, porque é uma das colocações que Paulo faz com muita ênfase para a igreja. No Velho Testamento, há algum momento onde esse fato foi importante para o povo, para o entendimento, para aquilo que Deus queria fazer, pastor? Amadeu, o dom de discernimento ele é de extrema relevância. Porque discernir o quê? Eu saber o que é o que não é. Eu sei, por exemplo, isso aqui é o quê? Isso aqui é couro, isso aqui é metal, isso aqui é vidro. Você sabe disso? Fácil. O que acontece? A manifestação do Espírito Santo. Primeiro, nós vemos como manifestava no Velho Testamento, como manifesta no Novo Testamento. No Velho Testamento, era o acordo de Deus com o povo, Israel. Era a aliança do Velho Testamento. E o Senhor, em episódios, você usava um homem como profeta. Mas isso não era igual hoje à igreja. O Espírito Santo hoje une um corpo. Ou seja, ele circula na igreja e ele é derramado sem medida, em abundância, de maneira que todo o corpo tem o efeito do Espírito Santo, que é a bênção enriquecida. Agora, o seguinte, quando você fala de dons espirituais, é uma riqueza que o Senhor nos deu extraordinária. Isso é indispensável. Tanto é que o apóstolo Paulo fala, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, o dom espiritual não pode ser desprezado. Ele foi feito para edificação nossa. Mas vou lá no ponto que é o discernimento. A importância do discernimento é saber o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. O que? Você pode chegar e falar, o Senhor disse isso, mas disse mesmo? Será que disse? Aí vem a dúvida.
Mas a bênção, na igreja hoje, o senhor dá a bênção que a igreja toda tem o discernimento, a igreja discerne. Se alguma palavra fora do Espírito, a igreja tem a sensibilidade. Então, o que acontece no Velho Testamento? Velho e Novo, vamos assim dizer. O que é discernir? Eu quero saber se é o senhor que está falando. Nós temos o Espírito Santo que fala. Você crê nisso? Creio, o Espírito Santo fala. Mas acontece que o Espírito do mal também fala. E outra coisa, e tem o Espírito do homem também. Aí você tem que brigar com esses três aí. Porque quem está falando? É o homem? É o adversário? É o Espírito Santo? Então, desses três, eu quero ouvir a voz de quem? Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu ouvir a voz do Espírito Santo, eu sou edificado. Mas se eu tiver discernimento e seguir uma voz diferente, fica complicado para mim. Porque a igreja, assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. De maneira alguma seguirão o estranho. Aí o que acontece? Então, no Velho Testamento, é o senhor que está falando. Alexandre, interessante, quer dizer, nós estamos conversando sobre a manifestação do Espírito Santo, e no Velho Testamento você falou muito bem, na vida da igreja, a igreja é corpo, né? O Espírito Santo, a diferença, aquilo que o Joel profetiza a respeito da igreja, o Espírito Santo no Velho Testamento era individual, era por momentos, episódios, e depois ele permaneceu sobre todos, né? Podia-se pensar até que o Espírito Santo veio só sobre Pedro, né? Que Pedro ia ser o chefe. Não, o Espírito Santo veio só sobre Pedro e Pedro ia dirigir tudo, mas veio sobre todos, uma língua de fogo sobre todos. Mas veja uma coisa interessante, no Velho Testamento, você já pensou, por exemplo, o profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé e ele era profeta. A primeira revelação, entre aspas, que ele teve, ele disse assim, olha, certamente eu estou diante do rei, né? Agora você vê o seguinte, o que nós falamos? Então, o espírito do mal, o espírito do homem, o espírito do adversário. Ali, Samuel não era oprimido, não é nada. Samuel, como servo de Deus, tem todo o testemunho dele na palavra, quando ele entrega a função dele como juiz, ele fala, se alguém tem alguma coisa contra mim, pode falar. Quer dizer, um homem íntegro. Então, naquele momento ali, com toda alegria, com todo entusiasmo, com toda boa vontade, quem falou foi o homem. Foi o homem. Mas certamente está ungido do Senhor. E eu acho que foi escrito, e o Senhor não escondeu, não. Às vezes eu podia ter falado aqui, ó, pessoal, não escreve isso aqui na Bíblia, não, que vai ficar ruim para mim. E eu, Samuel, dá uma... Falhar desse jeito, né? Com o Espírito Santo tem acordo. Ó, você quis ouvir você mesmo, não tem acordo, está escrito. Agora, veja só, Alexandre, se ele falha ali, se não vem o Espírito Santo para dizer, não é isso, tinha sido um transtorno, né? E você vê o seguinte, você vê que um homem como Davi, segundo o coração de Deus, se a escolha fosse... É lógico que a obra é do Senhor, no final o Senhor acertava tudo. Ou, hipoteticamente, se o Senhor deixasse ficar do jeito que estava. Quer dizer, ia ungir uma pessoa totalmente despreparada para aquilo. Quando fala despreparada, é porque Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ou seja, ele estava disposto a fazer toda a vontade do Senhor, como diz, o que certamente não tinha no irmão mais velho dele. Claro. Aí vai seguir o mesmo caminho de Saul. Seria uma tragédia. Mas isso é importante, os irmãos estão assistindo, porque essa operação do Espírito Santo no Velho Testamento, já para aquilo que é sim ou aquilo que é não, né? Aquilo que é do Senhor, até do adversário, do homem, não interessa. O que interessa, porque e isso é que é importante na vida da igreja. Porque aquilo que não é do Espírito Santo, Paulo diz, não edifica, né? Não realiza a obra. Então, se Samuel ali, ele desviasse, quer dizer, se ele não discernisse ali, porque se o Espírito não viesse, não, Samuel, você está errado, não é ele, entendeu? Então, por exemplo, no caso, por exemplo, nós como pastores, quando o senhor diz assim, o ministério, esse aqui é para ministério e esse não. Quer dizer, se falhar ali, como é que você vai, um pastor ser levantado pelo Espírito Santo sem que o Espírito Santo tenha falado? Então tem que ter, não, o Espírito Santo falou ou não falou, tem que ser. Então, o mesmo caso lá no Velho Testamento, no caso de Samuel. Agora, outra coisa, Alexandre, para você falar também, a experiência de Ananias e Jeremias também foi uma experiência, lá no Velho Testamento, momento sério, né? Nós temos que... Ananias é um nome complicado, hein? Nós temos 2 falsos profetas Ananias no Velho Testamento e tem aquele que deu problema lá no Novo. Então,
Mas tem outros Ananias que são bons também. Então a gente não fica, o Ananias não tem... Ninguém fala mal de Ananias, não, mas é que nós temos 2 exemplos de Ananias aqui. Então o que acontece? Jeremias, por exemplo, profetizava para o povo, coloca a vida em ordem, e era a ordem o seguinte: fica em Jerusalém, submissão ao rei da Babilônia. Esse camarada é um traidor, nós estamos sendo invadidos. Ele fala para nós aceitamos, nos rendermos. O rei falava: Jeremias, você enfraquece o coração do povo, você não pode fazer um negócio desse não, você tem que dar uma palavra de ânimo. Peraí, mas o Deus não está mandando eu dar uma palavra de ânimo, ele está mandando, o povo está em pecado, o povo está em erro, o povo tem que fazer o seguinte: se submeter ao juízo que Deus está propondo, porque se ele se submeter ao juízo que Deus está propondo, o que vai acontecer? Deus vai abençoar. Simples. Mas aí é o seguinte, mas como o rei era recalcitrante, não queria de jeito nenhum, aí vem Ananias. Ananias chega e fala o seguinte: olha, porque Israel Judá já tinha sofrido vários danos com a invasão. E ele não podia dizer que eles vão vencer tudo de uma vez. Então ele diz o seguinte: olha, assim diz o Senhor, em 2 anos, tudo isso vai acabar, vai haver paz. Então vamos resistir, porque vai haver paz, não sei o quê. E pegou, olha, nós vamos ferir completamente os babilônios. Então ele pregava uma bênção sem arrependimento, sem acerto de vida, sem comunhão com o Senhor. Ou seja, para quem tem um mínimo de discernimento, mas peraí, o sujeito está dizendo que Deus vai restaurar Judá, que Deus vai abençoar o povo em pecado, o povo na idolatria, o povo em desobediência. Em 2 anos vai estar tudo certo? Aí quando ele fala isso, Jeremias até, lendo o texto, a impressão que Jeremias até aplaudiu. Oh, parabéns, que muito bom, né? Que coisa boa. Se isso é do Senhor... Se é do Senhor, é toda a minha felicidade. Eu gostaria que o que você estivesse falando fosse verdade. Eu gostaria, sinceramente. Agora, o profeta, quando profetizar paz, só será reconhecido como profeta o dia que a palavra dele se cumprir. Então, vamos ver se a sua palavra vai se cumprir. Quer dizer, naquele ano ele morreu. Quer dizer, ele não só não cumpriu o que ele disse, como ele também não viu nem para ver o resultado ruim do que ele falou. Ou seja, o discernimento, a sensibilidade de Jeremias, que era um profeta, um homem de Deus, ele entendeu que naquele momento quem falava não era o Senhor. Quem falava não era o homem, era um homem sem compromisso com o Espírito Santo. Então, ou seja, como você pode, no discernimento, o que acontece? Você, além de analisar o Espírito Santo, assim, se é do Senhor, se não é, porque é um dom espiritual, o Espírito Santo dizendo: isso não é meu. Você não precisa nem fazer força mental. O Espírito está dizendo: isso aqui não é meu. Você tem que ter sensibilidade para dizer isso. Agora, certas coisas, o senhor não precisa nem mostrar. O senhor, peraí, esse negócio não está batendo. Porque em povo em pecado, em desobediência, em idolatria, e Deus está falando que está tudo certo, isso aí não está, pelo retrospecto, isso nunca deu certo. Interessante, os irmãos estão assistindo o seguinte: o que nós estamos chamando a atenção para os irmãos e conversando com os irmãos, no sentido de que a operação do Espírito Santo no Velho Testamento, ela, como o pastor Alexandre falou, ela tem uma característica diferente no Novo Testamento, mas ela existe no Velho Testamento. Então, e tudo aquilo que era o propósito de Deus. Então, por que Paulo fala sobre discernimento de espírito? Paulo não cria uma doutrina, ele não cria. Ele viu aquilo que estava acontecendo na vida da igreja. Agora, Paulo conhecia muito bem o Velho Testamento. Paulo era um religioso, então ele sabia como é que funcionava. Ele sabia os resultados de você não discernir o que era do Senhor daquilo que não era do Senhor. Você falou, Alexandre, que 3 espíritos, né, que você tem que discernir, né? O espírito do homem, o espírito do mal e o Espírito Santo, né? Vou provocar uma coisa em você, não estava planejado não, hein? Mas vou provocar. Na carta de Judas, que é uma carta profética, ele fala sobre o prêmio de Balaão. Balaão também era profeta. E profecia belíssima, se você vê lá. Mas veja só, mas naquele momento ali, Balaque
foi usado, a voz de Balaque para ele ali não foi nem do homem, foi a voz do adversário. Provocou o que tinha de pior nele. Ou seja, nós somos todo homem é mau. E eu sou mau, você não adianta dizer, não, fulano é muito bom. O bom é só o Senhor mesmo, nós somos maus. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele transforma a nossa vida para que o mal, Paulo diz, o mal, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, porque é a luta que tem. Então o que acontece? O Espírito Santo, ele desenvolve em nós a imagem do nosso Senhor. Ou seja, ele faz com que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. A nossa natureza humana, ela é má e pecaminosa. O que Balaão tem? Balaão, se nós vimos a história de Balaão, as profecias dele são belíssimas. Você vai ler essa profecia dele. Ele fala assim, coisas extraordinárias. Mas acontece assim, ele foi cegado pelo prêmio, né? Se você é o prêmio, o que acontece? E o adversário entrou ali. Entrou ali e falou o seguinte, olha, e quando ele amaldiçoou o povo, ele foi aqui. O que acontece? Naquele momento, olha, como é que pode um homem falar o que Balaão falou e depois ele perder tudo? Ele começou perdendo o discernimento no momento em que o Senhor fala que ele não vai. Aí o que acontece? Aí eles mandam um grupo mais do primeiro escalão com mais prêmio ainda para poder convencê-lo. Ele disse, deixa eu consultar o Senhor. Peraí, Deus já tinha falado. Você não tem que ficar consultando uma coisa que o Senhor disse para não ir. Tanto é que o Senhor disse, Balaão, você vai, mas você vai fazer o que eu te disser. O que Deus disse? É para não ir. Quer dizer, ele não teve nem... Ele não discerniu. Não discerniu o que o Senhor falou. Aí quando ele... Aí foi a ruína dele. E quando ele não discerniu, o adversário falou para ele. Falou para ele. É interessante. Essas colocações no Velho Testamento... Agora, Alexandre, em todos esses momentos, é por isso que nós estamos falando para a igreja, e nós vamos aplicar isso depois na vida da igreja, mas essas experiências do Velho Testamento, porque para nós o Velho Testamento é uma sombra do Novo e tal, e a palavra, aquilo que o pastor Gideotti dizia, né? A nossa mensagem, o contexto não é o capítulo, o contexto é toda a profecia, todo o conjunto. A Bíblia é um conteúdo profético. Então, pastor Alexandre, em todos esses momentos tinha um resultado. Você vê o seguinte, quer dizer, um resultado trágico disso aí, que o homem, quando ele perde o discernimento, ele não sabe o que é do Senhor, o que não é, ele pode ouvir o Senhor falar que não vai alcançar o que Deus está falando. Por isso que o discernimento é dom. Discernimento porque você vê, o Senhor falou, você entendeu o que Deus falou e segue. Como nós somos no Velho Testamento, aquela história clássica ali de um outro Ananias, quando estava Josafá e Acabe. Você vê só, ele viu 2 reis no seu trono. Era um desfile de tropa, porque eles estavam prontos para a guerra. Imagina 2 exércitos unidos, aquela coisa toda aquela pompa. A hora que o profeta chegou lá, viu aqueles profetas, como é que é? Vamos para a guerra ou não vamos? Você vai ferir os sírios até o consumir, você vai isso aqui, você vai, e vai ter vitória, pode estar tranquilo. E Josafá está quietinho na dele lá. Né? Josafá fiel, Acabe infiel. Aí Josafá, vem cá, não tem nenhum profeta do Senhor aqui, não? Tem, mas não adianta, nós estamos indo para a guerra. Trazer um homem aqui para profetizar o que eu não gosto, tem Micaías, mas Micaías só profetiza o que eu não quero. Ou seja, o homem, quando ele perde o discernimento, ele não quer nem saber, ele não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quer dizer, ele não ouviu a voz, foi para a guerra, mandou prender o profeta até que ele volte. Aí o profeta diz, olha, se você voltar da guerra, o Senhor não falou por mim. Quer dizer, olha só, a confiança que Micaías tinha, que Deus falava com ele, diz que você vai para a guerra e você não vai voltar. Agora, eu vou voltar sim. Se você voltar, Deus não falou comigo. Quer dizer, olha só a confiança que ele tinha. Acabe pereceu na batalha. Quer dizer, foi trágico para ele. Então, não discernir o Senhor, falta de discernimento, aí o homem vai dormir. O resultado vai morrer. O resultado é muito trágico. É trágico. É por isso, irmãos, nós colocamos a obra do Espírito, né? Quando nós falamos na obra do Espírito, é bom que o irmão está assistindo, às vezes a pessoa diz, a obra do Espírito Santo é o sinônimo da igreja, que é o apelido da igreja cristã Maranata. Não é isso, nós nunca falamos isso. Tá? Pode ser que um irmão, né, pouco assim, advertido ou mal, ou inadvertidamente disse isso. Nós estamos falando que a obra de Deus é a obra
do Espírito Santo, não há nenhum aqui. Mas a obra do Espírito Santo, ela caminha exatamente, ela é profética, não é? Então, o pastor Alexandre disse o seguinte: os perigos, olha, presta atenção, você que está assistindo, os perigos que nós corremos em não discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Nós estamos vendo isso no Velho Testamento, antes do Novo, antes ainda de Jesus, da igreja. Então, isso já acontecia, as experiências que o pastor contou aqui, dos reis, dos profetas. Então, isso gera, quando Paulo fala para a igreja, é a mesma coisa, nós temos que ter muito cuidado, porque interessante, Alexandre, que ele falava como se, a mesma coisa como se o senhor estivesse falando, né? Igualzinho, né? Assim, diz o senhor está dizendo isso e tal, e o Jeremias é possível, se o senhor está falando, é ótimo, né? Ótimo. Não, porque na verdade é o seguinte, às vezes você vê exemplos, né, de quando não é o senhor falando, fica tudo bem parecido, é igualzinho. Só fugindo do assunto aqui do Velho Testamento, quando aquela mulher viu Paulo e Silas, esses homens são servos do Altíssimo. Que maravilha, irmã abençoada, já chegamos aqui, já entendeu tudo, vou chamar para o grupo de senhoras ou não sei o que e tal. Quer dizer, mas o Paulo entendeu, que repreendeu o adversário. Muito importante, é muito importante. O discernimento é um negócio assim. Então a gente vê sempre no Velho Testamento aquilo que é aquela guerra, né? O senhor falou, o senhor não falou. E quando o homem não quer ouvir, sempre vem aquele que exatamente. Resiste à voz do Senhor, não quer ouvir, o ouvido dele dói o Espírito Santo falar, porque sabe que está indo contra ele, a vida dele está desarrumada. Então, nós estamos terminando esse programa aqui do Espírito Santo no Velho Testamento, a operação do Espírito Santo no Velho Testamento, e nós começamos hoje sobre discernimento de espíritos, né? No Velho Testamento, aquilo que aconteceu, como se deu, como isso aconteceu no Velho Testamento e os resultados por não fazer a coisa como devia ser. Nós estamos encerrando esse programa. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, a paz do Senhor a todos que estão participando conosco desse programa. No próximo programa, nós vamos conversar novamente com o pastor Alexandre sobre um outro dom espiritual no Velho Testamento. Hoje nós falamos sobre discernimento de espíritos, né? Vocês ouviram as experiências aqui. E no nosso próximo programa, nós vamos falar sobre sabedoria. E vai ter muita coisa para falar sobre sabedoria, mas no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.